Muito bem. Irmã Nefa, a senhora está em Fortaleza. Vocês são uma família pastoral. Qual é o nome do esposo? Que lugar que vocês estão? Como é que é esse distrito, a extensão dele aí, irmã? Não estou ouvindo a senhora, irmã Nefa. Abre o seu áudio. Ativar o mudo aí, irmã Nefa. Ativa seu microfone, irmã, que ele está desligado. Pediu para ativar o som. Abre o seu microfone. Consegue aí? Oi? Isso, ouvi. Só aumentar o volume. Pode falar. Tá ouvindo agora? Isso, um pouquinho baixo. Se puder falar um pouquinho mais alto, se aproximar. Deixa eu ver se eu consigo. Olha aqui, eu perdi o óculos ontem. Isso, agora já deu para ouvir. Pode falar. Melhorou, né? Melhorou. Deixa eu ficar mais perto aqui. Isso. Meu fone está em algum lugar aí. Vai sem fone mesmo. Então, vocês são uma família pastoral. Seu nome é interessante, né, irmã? Nerfa. É Nerfa ou Nerfa? É um som aberto. Um som aberto. E vocês são uma família pastoral, estão em Fortaleza, no Ceará, e cuidam de quantas igrejas aí, irmã? Aqui são 18 pontos de pregação. Tem 16 igrejas, tem mais 2 grupos, aproximadamente, né? Pacajus, a cidade, região metropolitana de Fortaleza. Ah, entendi. Então tá bom. Vamos, você que está aí hoje acompanhando esse testemunho, né? Eu quero chamar a sua atenção para o seguinte hoje. Como que Deus devolve tudo que muitas vezes nós temos que abrir mão para poder seguir a Deus. É possível que você que está aí ouvindo tenha abrido mão de muita coisa ao longo da sua história para poder decidir-se ao lado de Jesus, né? E hoje nós vamos ver um pouquinho de como Deus devolve tudo aquilo que aparentemente nós perdemos ao escolher Jesus, ao colocá-lo em primeiro lugar, tá bom? Irmã Nefa, fala um pouquinho para a gente de duas coisas. Primeiro, qual foi a sua influência espiritual na infância, o seu mentor espiritual e um pouquinho da sua conversão? Eu tive um avô que foi pai, porque na minha infância minha mãe sofreu porque meu pai era muito bonito e ele traía, a minha mãe sofreu. Eu tinha, na época, 2 irmãs, né? Depois minha mãe teve mais uma, a caçulinha Bebel, né? Giane e Sheila Bebel. E eu fiquei... meu avô havia sofrido um acidente. Ele foi o meu norte. Ele foi um presente de Deus para mim, que ficou sendo pai. Eu chamava meu avô e minha avó de pai e mãe. Papai Tavernai e mãe Didi. Mãe Didi também falava. Eles cuidaram de mim com muito carinho, porque eu fui acometida de 3 doenças infecciosas, segundo os médicos do passado. Uma catapora, um sarampo, que virou bexiga, eu fiquei muito doente. Mas ele cuidou de mim. E, na verdade, quando eu tornei, eu vi a casa cheia de gente, como se estivesse esperando que eu tivesse à beira da morte. E então, ele, com a fé que ele tinha, ele fez promessas a Deus e pagou as promessas. Ele orou de joelhos, pediu para ninguém incomodar. A fé dele me trouxe de volta à vida. E como eu nasci na data do aniversário dele, praticamente, né? Eu nasci no dia do aniversário dele, ele viu a situação da minha mãe com o meu pai e me trouxe para cuidar na casa dele. Então, ele ia para a igreja, um católico fervoroso, ele interagia com o pai, ele havia sofrido um acidente, só agora eu entendi porque Deus não permitiu que ele fosse naquele tempo. Mas, olha, ele foi um norte para mim, alguém muito importante e que ainda hoje eu lembro e eu quero chorar com saudade do meu avô e meu pai. Então, ele me ensinou o que há de bom e do melhor. E por causa dele, as pessoas diziam, você é diferente. Eu cresci ouvindo isso. Então, até hoje, meu esposo diz, Maria José Filgueira, que já faleceu também, amiga dele, que deu assistência na época do acidente, lá em Natal, ela diz, você parece muito com a sua avó, fisicamente, né? Cabelo e as mãos e muita coisa, até aqui no meu ombro. Eu não sabia disso, mas ela me alertou para isso. E meu avô, eu acho que eu pareço com ele porque eu convivi com ele. Ele me mostrou a fé, ele mostrou Jesus como é Jesus. Que bênção, né? E depois do seu avô, Deus colocou uma outra pessoa no seu caminho também, porque, de certa forma, o Espírito Santo sempre estava ali falando, né? Apesar da sua confissão religiosa, né? E de toda a família, né? Você era diferente, o Espírito Santo já estava trabalhando, te preparando ali, e um dia ele colocou alguém no seu caminho para estudar a Bíblia. Minha irmã e amiga Leda, não sei se ela está vendo agora, se o esposo Jean está vendo em Areia Branca, minha cidade.
eu já tinha aquele amor a Deus, um temor a Deus, que eu tinha muito medo de fazer qualquer coisa. Eu estudava em escola de freiras, depois eu fui trabalhar na escola de freiras, isso eu não falei, né? Era a escola confessional, na mesma rua que eu nunca perdi a aula, eu fingia que estava tudo bem, eu tinha febre, eu vivia da injeção, eu vivia tossindo, até a faculdade eu era tossindo por conta das sequelas da minha infância. E quando eu estava no ensino médio, eu soube que alguém estudava a Bíblia, eu já estava procurando há 2 anos descobrir o que é que Deus queria de mim, eu não sabia o que é que o Senhor queria de mim. Deus me conduziu e eu fazia o estudo bíblico com muito, muito sono, porque eu já acordava muito cedo e eu tenho fotofobia já também como sequela da infância. O estudo bíblico era num quarto lá em cima, no jardim superior, onde Nabucodonosor, né? Foi a inspiração do Valquírio, do tio Valquírio, e lá em cima a fluorescente ficava sobre a minha cabeça. Então eu apagava, o mundo desaparecia. Por um milagre, todas as mensagens que eu estudei, Deus me fez salvar o que era suficiente na minha mente para que eu descobrisse qual era a vontade do Senhor. E Ele me dava coragem, força, desejo de seguir. Então, dali eu não ia mais desistir de fazer a vontade de Deus, porque a Bíblia é muito clara, né? O assim diz o Senhor era muito claro. Agradeço muito a Leda, né? A sua disponibilidade e com tudo isso que eu estou passando agora, que vocês vão saber já já. Eu não sabia que estava movimentando ela estava muito apreensiva e disse, eu não vou mais faltar culto, eu vou voltar ao estudo bíblico, pastor, foi um milagre. Então, há coisas ruins, né, que são para o bem. E eu louvo a Deus por isso. Muito obrigada, Senhor. E ela era uma adolescente, né, a Leda, nessa ocasião? Você falou aí do ensino médio, né? Pois é, ela era jovem e já dava estudos bíblicos, então, quando eu concluí o estudo, eu fiz outro estudo em casa, mas eu não fiz estudo sozinha. Na época, eu já estava noiva com outro jovem, né? E a gente já estava, ele queria casar e eu fiquei noiva, só que ele disse, eu amo por nós dois, e acabou me conquistando de verdade. Então, a gente ia para todos os lugares juntos, a família, a nossa família tinha os costumes que ele também tinha, barzinho, festa, música ao vivo, violão, luau, e muita movimentação, carnaval, era uma vida intensa, de muita, né, era praia, festa, bebida, e nesse período que eu comecei a estudar a Bíblia, eu com ele, já noiva, fui para uma festa de carnaval e Deus, o Espírito Santo já estava sempre falando no meu ouvido. E eu, naquela festa, eu tinha ido para Aracaju, numa festa fora de época, de carnaval, e agora, na época mesmo, eu estava em Areia Branca, no clube, lá em Vipanim Clube, e todo mundo pulando, e Deus disse, minha filha, esse não é o seu lugar. E eu disse, Senhor, eu nunca mais quero estar aqui. Essa é a última vez, então eu pulei, super desanimada. Não via a hora de voltar para casa, eu estava ali, fora do meu lugar. Ali não era mais o meu lugar. Então eu não via Jesus ali, não encontrava o Espírito Santo lá. O Espírito Santo falou, vá para casa. E a hora que eu fui para casa, eu nem me lembro mais, que eu não queria mais estar ali. Fui, eu acho que às 4 noites. E daí em diante, quando eu estava sentada, a minha casa tem uma loja, e a gente sentava no batente da loja, a gente ficava conversando, e eu chorava no ombro dele. Chorava copiosamente, ele ficava nervoso e perguntava o que foi, eu não dizia, mas o Espírito Santo estava me dizendo ali, Deus falava comigo, dizendo, está se despedindo porque eu sabia que entre ele e Deus eu escolheria Deus, entre ele e a igreja eu escolheria a verdade, eu escolhi a verdade, eu escolhi a igreja. Ele não era obrigado, porque ele sabia de tudo, ele ouviu tudo. A paixão dele era enorme, ele viajava para a capital, trazia 2 presentes para mim, não era só um. E ele percebeu, quando chegava em casa, eu não estava mais em casa, ele percebeu que as minhas roupas já eram diferentes, ele percebeu que ele não queria que eu me pintasse, eu me maquiava, e ele não queria que eu me maquiasse, quando ele viu que eu não me maquiava mais, eu não estava mais usando joias, e aí ele se preocupou muito, chegava em casa, então ele se uniu à minha família, que é uma família enorme, muito influente, né, família tradicional da cidade, de Areia Branca, no Rio Grande do Norte, aí, e se uniu à família, e fizeram mesa redonda, umas 2 vezes foram me buscar na porta da igreja, eles mandaram alguns primos meus me buscar, e me chamaram de louca, você é louca, você vai deixar o seu noivo, você não vai votar. Era sábado, a família cheia de candidatos, e chegou até um primo de pai, até federal, deputado federal, e vereador, hoje tem uns 2 primos que eu amo muito, Kim e Vaguinho, que perdeu também um filho,
Então, foi assim, muito difícil quando o noivado a gente teve que romper, e ele usou todo o artifício que pôde para salvar. Só que montaram um plano, eu tive que ir na capital para resolver algo para minha irmã, cheguei lá, era tudo uma invenção, era um plano. E a gente voltou, a aliança voltou pro dedo, mas o meu coração, e presente chegando, né? Os presentes, era 2 de cada biquíni. Ela podia usar maquiagem agora, e daí eu olhei assim, já era diferente porque eu chorava ainda no ombro dele depois que voltou, porque a família inteira ficou contra mim, não tinha mais minhas amigas, que eram minhas primas, e minha tia, que era a mais nova, minha tia mais nova, solteira. A gente viajava bastante, a gente viajava às vezes, né, juntas, mas na cidade a gente ia para as festas juntos, andava todo mundo junto. A turma da gente era a maioria da família, a família muito grande. E aí eu me senti muito só, entre aspas, eu perdi os irmãos, da família, né, mas Deus me deu os irmãos, e eu abracei a fé, logo em seguida eu fui logo colocada como diretora JA. O noivado teve que acabar, né? Aquele que não deixar pai, mãe, irmãos, por amor de mim, não é digno de mim. Nefa, eu estava pensando aqui, né? Com certeza tem pessoas aqui acompanhando esse testemunho, talvez aí no vale da decisão, né? Tendo que deixar esse glamour, né? Deixar festas, deixar presentes, né? Deixar pessoas muitas vezes, né? E o mundo oferece muita coisa, né? Oferece muita coisa. E de repente você está aí diante dessa situação, uma pressão muito grande, né? E você chega numa igreja, e como que é essa igreja? O contraste tremendo, né? Do lugar de onde você vem, de muita agitação, de muita festa, de muito movimento. E agora você chega numa igreja, e como que é essa igreja? Como que você consegue se envolver, né? Sem voltar, né? Para o mundo que chamava você de volta, que ia na porta da igreja para te buscar e te levar de volta para tudo isso. Tá, no meio da dor e ver a minha mãe contra mim, minha família toda contra mim, um peso para mim, né? Porque eu amava muito, muito a minha família, eu fazia tudo um sacrifício por elas, né? Por eles, e todo mundo entendia isso. Eu entrei numa igreja por amor. Na igreja não tinha nenhum jovem, a não ser essa moça que me deu estudo. Os jovens estavam frios e afastados, eu não conhecia nenhum eu conhecia. No meu batismo, eu batizei em Mossoró, na central de Mossoró, não foi ninguém que eu conhecia. Eu batizei, estava lá os anjos de Deus, eu sabia que só o pastor que estava lá. Hoje ele não está mais no ministério, Alexandre Duran. Mas quem me batizou foi o pastor Paulo, que era ordenado e podia fazer batismo, ele era da Missão Nordeste, né? A minha missão de origem, que eu amo muito. E eu estava ali sozinha, eu não conhecia ninguém, até quem preencheu a minha ficha batismal escreveu meu nome todo errado, tudo errado. Eu fiquei com muito desgosto quando eu vi meu nome. Na ficha não, no certificado de batismo era tudo errado. E tá, eu voltei para casa muito feliz, que quando eu me levantei do tanque, fazia 2 anos que eu não sabia o que era me congregar, o que era ser feliz do lado de Deus. E eu abracei a fé com muita alegria. Eu sou feliz, porque Deus me chamou e Ele me mostrou o caminho. Ele sabe o tempo e a hora. Todo esse tempo, Deus está controlando o tempo. Eu percebo em todas as coisas que acontecem, até agora mesmo, no que estou passando, Deus está controlando o tempo e a circunstância. Então, eu não reclamo de nada, não consigo reclamar. Eu só consigo louvar a Deus. Pastor, já pregou para mim, pastor. Eu pedi para Deus ungir, tocar esses dias com uma brasa viva nos meus lábios. Eu pedi isso. E o louvor a Deus, eu ia para a igreja quando faltava energia, gente. Não tinha luz da cidade era pequena. Eu ia para a igreja sozinha, às vezes com o menino do braço, quando eu casei depois, né? Estava lá só o diácono, eu estava lá na igreja. Eu queria saber, eu comecei a ler a Bíblia, todo ano eu lia a Bíblia completa. Agora tem um novo reavisado, né? Então a lição o que foi que aconteceu? Eu perdi tudo. Até o amor da minha família. Todos viraram as costas para mim, deserdada de tudo. Sem o amor da minha vida, sem o amor da minha família. E eu me entreguei ao ministério. Eu dava 10 estudos por semana, vem batizando um, batizava 2, batizava 3. E a igreja que não tinha ninguém, eu só ouvia falar que havia um JA. O que é JA? Mas antigamente era missionário voluntário, o MV, tem um púlpito lá antigo. O que é isso, pessoal? Sim, é isso. Eu ficava perguntando. E os idosos vinham falar comigo, cheio de irmãos idosos, todos humildes. A igreja era um chão tão rústico que arranhava todo o meu joelho. Não tinha janela de madeira.
só a porta de madeira. Era tijolo para fazer a janela. Para ventilar a janela, eles intercalavam tijolo com outro. E o pessoal da família dizia, você é louca, você acabou de levar para ir para uma igreja daquela, não tem ninguém. Uma igreja dessa daí que você vai, você não tem juízo. Aí eu sabia o que eu estava fazendo. Eu sabia o que estava fazendo. Deus nunca me abandonou. Então, eu entrei com muito medo de desobedecer a Deus. Eu tinha febre nos sábados e eu tinha constipação. Até que um dia o Senhor disse, minha filha, ele me mostrava, ele disse, é lícito fazer bem nos sábados. Era só isso que ele queria. Sábado não era um peso. O sábado foi feito por causa do homem. Eu tinha medo de desobedecer a Deus em qualquer coisa. Até que Deus foi me controlando, e ele está me controlando até hoje. E eu fugi de casa, depois eles me encontraram em Mossoró, na casa da irmã Yolanda, né? Ele pediu perdão, né? Ele pediu perdão porque sabia que estava assistindo muito, ele ficou magro e ele me perseguia em todo o tempo. Eu preferi servir a Deus, porque a gente pega a mão no arado e não deve olhar para trás, porque a gente não pode se apegar às coisas desse mundo, nós temos que olhar o céu, as bênçãos do céu que o Senhor tem preparado para nós. E eu tive essa perda grande, porém Deus me abençoou grandemente, pastor Esmeraldo. Deus viu, ele olhou para mim com muito amor, ele salvou a vida do meu avô para que meu avô tivesse tempo. Meu avô andava comigo para todo lugar, e os amigos do meu avô diziam, ela é as cachaças de José. Cachaça, ou seja, era o vício dele. Eu causei muito ciúme, eu não sabia. Como é que a pessoa ia ter ciúme de um graveto, vivo pela misericórdia de Deus, dessa finura, nem comer eu comia. Eu não gostava de suco, só água. Eu fui forçada a tomar todo o remedinho, eu tinha que fazer a vontade. Eu cresci obedecendo meu avô, a minha avó, minha mãe. E nisso eu tinha apelido de Santinha, o pessoal me tinha ciúme. Eu não fazia isso porque eu queria. Eu fui acostumada com ele a fazer as coisas direitinho. E quando eu estava na igreja, eu tinha medo de fazer diferente, eu queria agradar a Deus. Meu avô, ele tinha oficina, até hoje, na cidade, na procissão lá da padroeira, usa o mesmo barquinho que ele fez, o mesmo barquinho de quando eu era bem pequenininha. Ele tinha construção de barcos, vários adventistas eram funcionários dele, e depois muitos abriram suas próprias oficinas. Ele, depois do acidente, teve que fechar. Minha avó, depois da morte do meu avô, ela deixou espaço para um irmão ficar trabalhando lá sem pagar aluguel, e ele era adventista, ele fazia as compras para a família de frutas e verduras, e ele olhava para mim, me via trabalhando e cantando e dizia, você é diferente. Só que eu não sabia que diferente era isso, né? E eu cantava muita música da igreja, as músicas da igreja católica, eu ainda canto, eu amava as músicas, e eu consegui encontrar, eles aplicavam em mim todo o tratamento dos livros que meu avô comprava dos compositores. E quando eu conheci a igreja, que via a casa publicadora dentro da minha casa, eu fiquei apaixonada. A Vida de Jesus, os livros A Cura do Limão e da Laranja, os livros de receita que a minha avó tinha, meu avô comprava dos compositores. Então, eu sabia que eu estava no caminho certo, porque eu não achava nenhum erro. Eu buscava na Bíblia, eu ia buscar, eu ia pesquisar, eu ia comparar a palavra de Deus com o que a igreja estava ensinando, eu não vi erro. Então, 2 anos que eu passei... O Espírito Santo foi trabalhando também com você, né, Nelson? Porque você trouxe para a sua nova experiência cristã, né? Você trouxe aquele medo, né? Aquele medo de um Deus que estava vigiando, né? E você levou um tempo para poder se soltar, para poder viver um cristianismo leve, né? Para entender o sábado e o seu propósito, né? E Deus colocou um varão na sua vida, né? Você acabou se casando com uma pessoa que eventualmente foi chamado para uma atividade de evangelismo, depois foi chamado para o colégio. Aliás, tem alguém aqui na sala que pastoreou vocês, né? E que participou um pouquinho desse processo, né? Não tem alguém, tem muita gente aí. Até o pastor Arão, que ele nem sabe, está no meio da história, quando nas viagens a gente fazia para São Paulo. Ele não sabe, depois a gente fala sobre isso. Tem um episódio bem importante aí em Guarujá, na época, viu, pastor Arão? O pastor Elias Pedrosa batizou meu esposo ama o pastor Elias Pedrosa. O pastor Gilbert Slugério era um pastor que meu esposo amava e olhava como um espelho no início do ministério. Pastor Jairo e Cristina, foi pastor no nosso tempo, e ele chamou meu marido para fazer evangelismo, ele aceitou o desafio, e nós hoje estamos aqui. Verinha e Ivanildo, pastor Ivanildo do meu coração. Eu levava os jovens todos. A igreja não tinha jovem, eu tinha que fazer JA, porque eu não sabia o que era. Eu fui logo escolhida para ser diretora jovem, e comecei a cantar e a pregar. E um irmão que não queria que mulher pregasse, né? Mas depois ele teve que aceitar.
Era o nosso líder Marcelino, nosso saudoso Marcelino. É, E aí aí, a sala tem bastante gente, né? A sala é um lugar de reencontros, né? Mas no momento que a sala chega na sua vida, né, você está passando ali por um momento delicado, de certa forma, né? Que envolve relacionamentos, que envolve a questão do perdão, alguns sentimentos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que a sala chegou na sua vida, né? O momento que você estava vivendo, turbulento, né? Relacional, e a diferença que ela fez preparando você, inclusive, para algumas perdas grandiosas e para uma notícia terrível que você teve que receber e enfrentar depois, né? queridos, eu estava com meu filho, descobri o síndrome de Asperger, ele mora no Rio Grande do Sul, em Novo Hamburgo. E casou, e a gente viu que... Já sabia que ele tinha algo diferente nele, mas não sabia o que era. Ele era um menino bom, não dava trabalho, estudava nos internatos, ninguém nunca reclamou. Foi para o IAN, foi para o NASP. E eu estava precisando ajudar meu filho, e ainda vou tentar formas, e vou juntar ainda nós, meu esposo, né, comprar casa para eles, lá em Novo Hamburgo. E o mais novo estava precisando muito de mim, que faz faculdade na Paraíba. Eu comecei a empreender. Foi Deus que me mostrou uma forma. Eu encontrei fábricas lá em Patos, na Paraíba, e comecei a vender rasteirinhas, né? E com um objetivo de me aproximar do meu caçulinha, lindo príncipe de mamãe, né? E eu gosto muito de ir ficar com ele lá, dar uma força, né? Porque ele estuda muito, não tem tempo de estar arrumando as coisas dele. E a gente sai para fazer compras, e ficar perto dele era eu que estava precisando da mãe por perto. O pai não podia, mas eu poderia ir. Então, quando eu trabalhava no estado do Rio Grande do Norte, eu tive que adquirir um carro à parte, né? Para poder ir para o Rio Grande do Norte, para Paraíba. E nesse ínterim, vendendo minhas coisas, hoje eu estou com uma marca já para começar a vender. Saltos, né? É só rasteirinha, nós vamos começar com salto também. E tênis, e sapato masculino. E daí, aconteceu que eu, como tinha a ideia de nunca ter me afastado de Deus no sentido de, não que eu não errei, eu caí sim nesse percurso todo, mas eu sabia que o cair era humano, que Deus me levantava, eu tinha que ter misericórdia de mim, porque Deus me amava e Ele me perdoava, então eu tenho que me perdoar também. Eu entendia que desde a infância, Deus me salvou por um propósito. E eu disse, Senhor, se o Senhor tem um propósito para mim, então me mostre. Eu quero agora pregar o evangelho, né? Ou na internet ou ao vivo mesmo, e a cores, como eu gosto, né? Mas tive que interromper meus estudos por causa do estado de saúde e da pandemia. E eu descobri, nesse distrito, agora, em plena sala 57, que lendo o livro, eu estava sendo carnal, eu não era essa perfeitinha que as pessoas viam, e que eu pensava também que eu era. Que decepção eu olhar no espelho e ver quem era eu de verdade. Eu precisava perdoar, eu precisava perdoar as dívidas que as pessoas tinham comigo, meus irmãos, minhas irmãs amadas. Eu não podia, eu precisava perdoar o meu esposo, qualquer coisa que ele fizesse, eu não posso só olhar para os erros das pessoas, comparando com outros e comigo mesmo. E aí eu me vi numa situação de buscar a Deus ainda mais. Nesse período, eu estava visitando o meu filho, eu cuidei de muita gente com Covid, minha irmã, Bebel, Leidinho, eu fui para ajudar, eu fui para Paraíba várias vezes, eu ia sempre. Meu menino atende em UBS, ele é estudante de medicina, e eu nunca peguei Covid nem na Paraíba, nem no Rio Grande do Norte, e aqui no Ceará também não. E eu tenho imunidade baixa, meu esposo teve Covid 2 vezes, e eu estive cuidando de todo mundo, e nunca peguei Covid. Minha imunidade pelo exame diz que é baixa. É claro que eu tomo cuidado com a alimentação e o banho, né? O tipo de banho que eu tomo também ajuda a imunidade. Eu tomei só a primeira dose, mas eu não tinha tomado nenhuma dose de vacina. A vacina não evita. Eu não tinha medo. Minha mãe dizia, Nefa, você tem coragem de mamar na onça. Ela achava que eu era muito corajosa, porque eu ajudei meu marido comportando também, para pagar os estudos dele. Eu vendi mais do que ele com o menino do lado. Teve tempo que eu vendia mais que ele. Queridos, aí veio o período do carnaval, eu estava com meu filho antes, né, nas festas, e quando eu voltei, eu desviei o curso da minha viagem. Eu deixei uma Bíblia de presente para minha sogra, que é a segunda mãe hoje, deixei uma Bíblia na ida para Paraíba, eu desviei o curso, ainda do Rio Grande do Norte, fronteira para Paraíba. Ela ficou muito feliz. Nesse dia eu passei rápido, só bebi água, não comi nada, nem sentei, porque meu esposo falou, não pare, não vá na minha mãe.
vá por causa da hora. Eu não podia chegar à noite, que é perigoso, né? A estrada, ele fica caminhando. Mas eu cheguei em paz. E na volta, ele pediu, fique na minha mãe porque vai ficar tarde. Eu fiz o contrário. Eu voltei lá pela minha mãe. Sempre passava em Areia Branca, porque eu tinha que levar muitos presentes, eu levava muita fruta, o carro não cabia de roupa, era só livro e frutas e presentes. E ela ficava muito feliz. E, então, eu passei por lá, era uma quinta-feira, eu só dormi lá, ela que aparava meus cabelos, e como eu estava indo hora imprópria, eu chegava só mesmo para dormir, não dava para visitar ninguém, nem ver ninguém, só ficar com ela, com minhas irmãs, minhas tias. E logo de manhã eu saía, mas ela me demonstrou uma preocupação muito grande, porque a família tem banda, tem clube de festa. Desde o tempo do meu bisavô, tem tempo com gente, então tem banda, tem percussão para as horas de batucada lá, de bebedeirinha deles, de festinha deles. Então, ia ter festa de aniversário, e tinha música ao vivo, lógico, né? Mas as comidas e as bebidas estavam chegando, enquanto eu me despedi da minha mãe e da minha família. E ela me roubou um abraço, porque eu dizia, não, mãe, eu não se aproxime de mim, porque eu estou vindo lá da Paraíba, eu vim do Rio Grande do Norte, eu passei por outras cidades e vim da estrada. Eu não posso, a senhora não pode se aproximar de mim. Mas ela me roubou um abraço, queridos. E isso foi uma sexta-feira, eu vim para casa, não teve retiro, né, por causa da pandemia. E logo, eu acho que foi numa segunda ou numa terça-feira, ela mandou uma mensagem, eu estou com sintomas, estou muito preocupada. Então, ela ficou muito triste e não falou mais nada. E quando eu soube, ela já estava muito mal. Foi muito rápido, assim. Eu acho que foi a segunda cepa já, né? E quando disseram, vem embora para cá, eu fui cuidar da minha mãe, como eu tinha ido cuidar das pessoas, não tinha medo, porque Deus estava comigo, o Espírito Santo me deu uma fé, uma força, e eu saí dirigindo, procurei um caminho, cortando, eu escolhi alguns caminhos que não tem trânsito, era estrada de chão, e eu fiz uma música para ela, porque a música dizia, eu fui cuidar de fulano, bem animada, eu dirigindo e mandando áudios para o grupo, e ela chegou a ouvir. Quando eu cheguei na cidade, lá, ela não estava mais em casa. E eu fiquei ali, sem saber o que fazer. Meu Deus, mamãe está em casa. E eles não queriam que eu fosse. Eu estava na cidade, no hospital internada, e a saturação muito baixando, não conseguia subir. E eu fiquei. Aí, Deus, o Espírito Santo tomou conta de mim. Eu fiquei lá, em casa, da minha mãe, sem ela. E a minha irmã no hospital revezando com a minha sobrinha. Eu estava para esterilizar portas, brincos, a casa muito grande. Eu estava para dar força a todo mundo, para cozinhar, para cuidar, para dar chá, para abraçar. Na verdade, nesse período eu tive que abraçar porque as notícias vinham chegando. Até aí a gente não se abraçava ainda. Mas, de madrugada, irmãos queridos, meus amigos, eu já ia para a sala. Sempre eu fico em dois aparelhos, né? E aí, quando eu vejo que eu já tem 1000, eu passo um pedacinho e saio para outra pessoa entrar e for para o YouTube. Quem que mandou o link para você e como que a Sara preparou você para esse momento com a sua mãe ali no hospital, né? Momento de Covid, de muitas notícias ruins, né? Nós temos um grupo aqui da Associação Cearense de AFAM. E Verinha, que foi a FAM, para quem não sabe da sala, é a Associação Feminina da Área Ministerial. É um grupo de mulheres, né, que cuidam das esposas sem nome, né? Das esposas de pastores, né? Muitas vezes tem que ser aquela mulher forte, mas que tem os seus problemas, suas dificuldades também, né? E quem que mandou o link? Foi Verinha. Verônica Coutinho aí, que é a Goldinha, minha amada Verinha, pastora, terapeuta, amigona e confidente, é tudo. Ela foi minha pastora na época e então eu segui o ritmo dela, trazendo jovens para a igreja, procurando fazer JA, trazendo muitos jovens para a social, que não existia até então. Fui procurar todo mundo que tinha saído da igreja para me ajudar e foi uma bênção. E levava todo mundo para as programações que o pastor Ivanildo fazia. Ele fazia os retiros nos lugares maravilhosos, então todo mundo tinha que ir. Quando o pastor que sucedeu, o pastor Ivanildo também veio e a gente levava os jovens. E aí eu não entrava, na verdade, eu não tinha tempo de entrar, eu tinha muita coisa para ler de manhã, né?
meu devocional, Bíblia, lição, meditação, e eu tinha que, eu mandava em PDF, ou eu mandava a meditação para todo mundo, quem não tinha meditação da mulher, meditação jovem, a meditação, a lição em PDF, quem não tinha, a meditação comum, né, nossa, do ano, e todo mundo recebia tudo. Eu estudava, e depois que eu estudava, eu começava a mandar para todo mundo. Eu não tinha nenhuma lista de transmissão, hoje eu tenho, meus amados estão aí, né? E a Sara te preparou para esse momento ali, com a sua mãezinha no hospital? Eu fiquei ali entendendo pelo Espírito Santo na hora, porque eu saí de casa escondido de todo mundo de madrugada, a sala estava para começar, eu saí de madrugada tudo escuro, eu não conseguia ficar ali sem ver minha mãe. E eu entrei no hospital, não tinha ninguém para me pedir, o Espírito Santo de Deus abriu as portas para mim, ninguém me viu, e eu fiquei o tempo inteiro lá com ela até o seu dia. E Deus me preparou para isso, até me expulsarem do hospital. Até ela me reconhecer, e eu orei muitas vezes por ela, e eu fiquei ao vivo com ela, a sala ligada dentro da sala do hospital, eu mantive distância, né? Eu estava paramentada, eu acho que eu usava face shield e máscara, e a minha irmã estava dormindo, e então todos se espantavam, por quê? O que eu estava fazendo ali? Eu disse, não, mãe, não tem ninguém aqui, está deserto. E foi uma bênção, né? Poder ver a minha mãe, foi uma bênção poder estar ali, orar, e a sala me preparou pela força que eu recebi, o testemunho da irmã Vilma, né, da mãe da Verinha, de ter visto tantos testemunhos, e eu já estava buscando o Espírito Santo de Deus, eu já sabia que Deus tinha um propósito em todas as coisas, e que Deus iria me guiar e me suster. Apesar da barra pesada que eu estava passando, apesar de ver tudo aquilo, eu não podia fazer nada, mas quando eu orava, até a respiração dela melhorava. Eu olhava para a saturação dela, eu olhava para a saturação de longe, que dava para eu ver, e eu via que melhorava, eu entendia que ela ia voltar. Mas só precisa ela mudar de hospital. O hospital da cidade não tinha UTI que desse assistência, não tinha como ela entubar. E foi enviada, ela não queria de jeito nenhum, ela foi para Mossoró. E eu fiquei, recebi a minha irmã, abracei, beijei, porque na hora que o hospital ligou de madrugada, eu já estava com a sala ligada também no dia que ela faleceu 28 para 1º, já ia amanhecer dia 1º de março, foi o aniversário da minha irmã, que veio de São Paulo às pressas, e eu vi quando o hospital ligou, como o celular não era meu, a minha irmã estava perto e eu disse, Bebel, é do hospital. Então, nós recebemos a notícia e eu precisei dessa força da sala, eu precisei da força que o Espírito Santo me deu para sustentar. Como era a pandemia, ninguém recebia visita. Então, em casa, só éramos nós mesmos. E eu precisei sustentar a minha tia mais velha, a minha tia mais nova, estavam ali no mesmo lugar, são 3 casas, no lugar daquela oficina grande, foram construídas 2 casas. A minha irmã fica aqui, a minha tia sozinha, que é viúva, os filhos casaram aqui, e dormem todas numa casa só, na casa grande, né, da família, da matriarca, minha avó me disse. E lá, nós estávamos nos sustentando, minha sobrinha arrasada, e disse, né, somos só mulheres lá dentro da casa, os homens são poucos da família, e os filhos do meu avô são 2 homens, eram 3, né, um faleceu, e a minha mãe foi a segunda das mulheres que faleceu, né. Nós perdemos a minha mãe, mas nós não perdemos a fé em Deus. E na mente da minha irmã, Deus estava fazendo a minha mãe descansar, porque algo ia passar que ela não iria suportar. Então, nós não sabíamos o que seria. Deus fez a minha mãe descansar, porque uma notícia talvez chegasse aos ouvidos dele, que ela não suportasse. E ela não sofreu muito tempo, foi muito rápido. Ela não suportou a intubação logo que foi intubada. Uma dor muito grande. Eu ir para a minha cidade e não ter mais a minha mãe ali, a minha empolgação toda, com todos os presentes na mala do carro, não cabia de fruta ali. Era tão cheia que eu fazia questão de tirar foto, mandar para São Paulo para minha irmã, para a família dele. Eu chamava todo mundo, porque não tinha boca que coubesse toda aquela comida. Aí tinha que dividir com toda a família, né? Ela não estava mais lá. Eu levei frutas para ela, levei muita coisa, mas ela não estava mais. Eu ainda levei para o hospital para ela lanchar. Ela desejou comer uva. E teve medo de comer, porque eu não queria, sabe, o último desejo dela eu vou querer cumprir junto com o pastor Wagner. Eu amo manga, viu, pastor Wagner? E eu quero comer uva com minha mãe, ela não conseguiu comer. Ali debaixo da árvore da vida. Tem muitas pessoas aqui, né, que ainda tem a mãe por perto, né?
e às vezes negligencia, né? Esse abraço que ela roubou de você, né? Eu amei depois. Eu tive tanto medo dela me abraçar, e por acaso eu ser assintomática, entendeu? Mas quando minha avó era viva, ela dizia: vá com Deus, Nossa Senhora, não bota o braço para fora, vá devagar. Eu saía do carro e ouvindo a bênção da minha avó. E quando minha avó faleceu, que foi outra dor, outra pancada no meu coração, veio a minha mãe. Minha mãe ficava dizendo: Deus te abençoe, vá devagar. Ela tinha muito cuidado, amarra esse cabelo, amarra o cabelo, tem que amarrar o cabelo soltão, assim, grande, né? Ela queria que eu tivesse uma boa visão. E eu já tinha feito o exame, já estava para receber o resultado do exame, ou ia fazer o exame, e não sei quando ela faleceu se eu já tinha feito o exame. Depois Porém, dessa saudade, depois dessas perdas grandiosas, né, 2 ou 3 pessoas pelo Covid, né, depois dessa saudade intensa, nós vamos caminhar agora para o final, porque você ainda recebe uma notícia muito ruim, né? E como que você lida com tudo isso e qual a diferença hoje para antes, né, da sala ressignificar a sua vida, né? eu recebi uma notícia da boca do meu marido, porque eu estava no dentista e fui pegar o resultado pela pressão da família. Meu filho vai buscar o exame, mãe, minha irmã me chama de tia, tia Nefa vai buscar o exame, cadê o resultado? E então, pela pressão, eu fui buscar o resultado primeiro, quando saí do dentista em Fortaleza. E, então, eu precisei mandar foto para o meu filho, porque ele ficou insistindo muito, eu não sabia o que tinha lá, eu pensei que estava tudo bem, né? Mas ele, no dia do aniversário dele, recebeu essa notícia. Ele viu, né? Se preocupou, e eu estava na sala de novo, ó. Quando ele liga para o pai estava em outra reunião Zoom, culto com os irmãos nossos distrito, 4 horas da manhã, e me trouxe o iPhone e disse: está aqui, amor, atenda o nosso filho, que eu estou na live, ele quer que eu compre a passagem. Passagem? Como se ele está atendendo o UBS, não quer, porque eu sou do grupo de risco, eu diabéticos, né? Eu sou diabética, e ele tinha medo de contágio. Então, quando estava lá, era todo tempo álcool, ele usa máscara o tempo todo, passando álcool nos trincos, em todo canto, não pega onde eu peguei, com todo cuidado e zelo. E agora ele não queria que eu fosse no aniversário dele, porque todo dia ele atendia gente com Covid. E ele não queria vir para cá no aniversário, também por causa do risco. E eu disse: meu filho, por que você não veio antes para passar o aniversário aqui? Agora você quer vir, meu filho? E ele disse: mãe, compre a passagem. Pai, liga pai para comprar a passagem. Hoje não dá tempo, só sai carro de madrugada da Paraíba para cá, do Patos para cá, a Fortaleza. E eu vi que eu disse: mas por que, meu filho? Só agora que você veio, ele veio ontem. Aí ele ficou mudo um tempo. Eu entendi que tinha alguma coisa relacionada com o exame que ele viu, que talvez não fosse muito bom. E eu precisei acalmar. Eu disse: meu filho, não se preocupe. Venha, vai ser muito bem-vindo. Graças a Deus que você vem. Não se preocupe, você vai comprar a passagem. Ele comprou a passagem não do dia 1º para o dia 2, mas do dia 2 para o dia 3 de junho. Era uma quarta-feira. Só que durante a manhã, meu esposo ficou perguntando: qual foi a foto que você mandou para a André? Mande para mim também. Eu disse: foto? Sim. Você mandou que foto para ele? Eu disse: do exame? Só. Mande para mim também. E o médico, o doutor Jean, de Natal, que mora no Rio Grande do Sul hoje, também não queria dizer para ele que ele tinha visto no exame, não falava, e ele ficou insistindo, e foi pregar na igreja, e voltou da igreja, e demorando, ele ficou insistindo até o médico ir dizendo devagar para ele o que estava acontecendo comigo. Quando ele chegou e disse: amor, sente aqui. Ele não queria que fosse para o culto, porque sem vacina e do grupo de risco, eu não estava podendo ir para a igreja com frequência, né? Sente aqui, sente aqui. Eu disse: o que foi? Ele disse: vem aqui, amor. Ele desabou num choro para me dizer que eu estava com carcinoma in situ. E ele ficou 2 dias sem comer, chorando. Meu filho chegou abatido. E eu disse: calma, gente. Vocês estão agora orando. Não morreu ninguém aqui. Então, eu levantei o astral. Depois que eu caí a ficha, né? Eu disse: você não crê em Deus? Eu já com a força toda, o Espírito Santo ali, já estava com a sala segurando na minha mão, né? Eu sabia que tem um exército que poderia orar por mim. Eu sabia que a música que colocaram hoje foi justamente, né, que vinha na minha mente. Outras músicas, enquanto o pastor Jael, inspirado por Deus, pregava, vinha na minha mente, né? Uma música de Jader Santos, que a Jéssica Dantas canta. Uma música de Alessandra Samadeira, que eu gosto de cantar, Seca as Lágrimas, que a tua alegria vai chegar. Então, eu comecei a louvar Deus durante o dia. E se Deus fizer, Deus, eu estou aqui, eu já fiz uma música. Os cantores de plantão aí, Clay, Cimei, Robson,
Me ajude a terminar a minha música. Eu estou fazendo a música da vitória, porque quer vivamos ou morramos, somos teus. Então, a vitória não quer dizer que a gente vai viver para essa vida. Eu posso viver, eu acredito que Deus sabe, eu sei que Deus sabe o que é melhor. Então, quando veio a notícia, eu já estava inserida na sala, já tinha descoberto quem era eu realmente, porque apesar da esposa de pastor ter sido uma meninazinha obediente desde pequenininha, e de ser uma pecadora arrependida, remida e salva pelo sangue de Cristo, eu estava ali como uma filha agora, com uma grande interrogação. Meu Deus, eu sei que a pergunta não é por quê, mas para quê? Né? Meu pai e meus 2 tios foram ceifados pelo mesmo carcinoma, cito aqui, no esôfago. E a notícia veio ruim, mas por trás da notícia ruim veio uma notícia boa, porque é in situ. Mas os médicos não acreditam que ele está só no lugar. É exame, por cima de exame. Quinta-feira eu fiz um, sai sangue pelo nariz, pela boca. Eu já fiz vários exames. 2 biópsias, uma tomografia, eu fiz endoscopia. E os médicos, tanto o médico do ASP, eu também comecei um tratamento do Dr. James Volter natural, né? Fiquei muito corada, os lábios pareciam que tinha batom aqui. Eu estava comendo só verdura, foi muito difícil. E depois só frutas e verdura no almoço separado, né? E usando aloe vera, um tratamento natural que me deixou muito bem. Mas continuei indo para os médicos, né? Eu gosto muito de ouvir os conselhos dos pastores, dos nossos líderes. A Associação Cearense também tem dado uma força aí, está me ajudando. Junto com o Proasa, eu estava para ir ou para o Hospital Adventista de São Paulo, ASP, ou para o de Belém, porque eu preferi uma opinião dos nossos médicos, porque o atendimento é diferenciado, eles oram, eles também são vegetarianos e tem um atendimento diferenciado, né? Eu queria ouvir a opinião, mas porém, doutor Rogério, que é cirurgião oncologista lá no ASP, nós temos o Farias Neto também, que é cirurgião cabeça e pescoço, foi nossa ovelhinha no primeiro distrito em Apodi, começou com meu esposo também, doutor Farias Neto, eu coloquei o apelido dele de Farinhas, nem sabe. E eu descobri, o doutor disse, eu não vou ser um profeta que fala para agradar as pessoas, eu vou dizer a verdade para você. E a verdade a gente sempre é a que a gente precisa ouvir. Então, ele já pediu uma revisão, né? Nós fizemos consulta, né? E ele já pediu uma revisão da mesma biópsia que eu fiz, das biópsias que eu fiz. Eu vou estar no laboratório, acho que é quinta-feira, pegando o material do laboratório para levar para outro laboratório fazer uma análise. A reanálise, né? A reavaliação de tudo aquilo. Porque se eu fosse para São Paulo, eu ia fazer tudo outra vez. Eles não entram na cabeça de doutor Marcelo Leite. Gente, quando eu chegava no médico, eles, olhando para o exame, um médico liga para vários médicos. E quando eu sou enviada para outro, indicada para outro médico, eu sempre tanto médico. Quando eu sou enviada para outro médico, esse médico vai falar com outro no telefone, e o outro diz, fulano também já ligou para mim. Então, na história toda, até o doutor Rafael Tavernar, que é um parente meu, que estudou com o meu primeiro cirurgião, o doutor Antônio Fontes. A doutora Ingrid foi a primeira, porque eles ficaram procurando o primeiro oncologista que aparecesse, que pudesse me atender. Você tem uma cirurgia marcada, né, Nefa? Inclusive, a sala vai estar orando por você, né? E vamos orar de maneira especial hoje, né? Daqui a pouquinho eu vou colocar uma música que tem muito a ver com um lema de um verso bíblico, né, que você tem, né? Que você citou agora há pouco, né? Eu queria que você concluísse dizendo como que você reagia antes, como que você reage hoje com a atuação do Espírito Santo e como que você aproveita essa oportunidade com os médicos, com as pessoas, os lugares onde você passa. Você consegue desaguar mesmo na condição em que você está e só pelo poder do Espírito Santo, né? É isso mesmo, pastor. Veja bem, a que melhor oportunidade de testemunhar como essa? Eu disse, doutor, eu tenho Deus, porque são 2 tipos. A cirurgia que eles querem fazer é esofagectomia. Eles querem tirar meu esôfago todo, mas aí eu disse, não, eu tenho Deus. Cada médico que eu vou, eu estou deixando um livro. A minha primeira médica que fez o exame descobriu, eu deixei frutas também, porque eu levei para Verinha, não tinha como ir lá em Verinha. E dei toda para minha médica e para um outro médico que estava lá. E ele disse, eu quero também. Eu disse, tá bom, vai ganhar. E eu entrego livros para o pessoal. Eu interajo com os vigias, com as atendentes, todo mundo está ganhando um livro. E quem tem filhos, se eu tiver revistinha, nosso amiguinho, a do Quebrando Silêncio também. Então, eu digo, quem tem filhos aqui? Aí os atendentes, essa tem. Eu digo, então vai dar para ela. E
eles ficam muito empolgados, daí a pouco eu vejo que eles estão respondendo as tarefas, eu digo, não, é para os filhos responderem. Aí eles, meu menino é muito pequeno. Então, o que foi que aconteceu? Sábado eu tentei mandar uma caixa de livros pelos Correios. Eu mandei ontem, não, mandei hoje, foi ontem. Eu mandei essa caixa de... É ontem que eu mandei, né? Eu mandei uma caixa pelos Correios com livros, lição, e uma plantinha que eu soube que alguém precisava. Eu já sei quem vai precisar de algum livro. Meus vizinhos recebem livros. Eu fui para o Lava Jato, eu já entreguei um livro. E o dono do Lava Jato já veio conversar comigo. O problema no casamento, você dá estudo aqui? Tem estudo para casais, para família? Eu digo, tem estudo. Eu sou desviado dessa igreja, a igreja é muito de frente, ele não vai mais. Ele precisando salvar o casamento, já pediu um estudo bíblico. Deus está te dando uma infinidade de oportunidades, né, Nefa, para testemunhar mesmo nessa condição. Nós temos na sala, Nefa, milhares de pessoas, e muitas delas não têm problemas, né, assim, significativos, né, que os impeçam de pregar, de testemunhar, né, Geni? O que nós estamos fazendo, afinal de contas, né, Leontino, né? Nós que temos, muitas vezes, a saúde perfeita, mas existem muitos outros também, né, Natália, que têm problemas. Como é que estão reagindo a tudo isso, né? Estou vendo ali a Daniela, né? Atenta, acompanhando, se movimentando, diante de problemas, né? Da vida, porque todos nós recebemos, muitas vezes, notícias ruins, né? E, às vezes, nós nos deixamos abater, né, Verinha? A Verinha que tem participação tão ativa, né? Ao enviar o link para um grupo de esposas de pastores que têm tantas lutas, né? Tantas dificuldades na vida, muitas vezes, né? E de maneira tão secreta, né? Sem poder abrir muitas vezes com tantas pessoas, né? Esse é um momento muito especial. A Nefa traz para a gente a sua experiência, o seu testemunho, né? E a segurança e a convicção de que, independente do que aconteça na vida, nós somos de Deus, não é isso? Somos Deus. Essa deve ser a nossa decisão sempre, né? Permanecer ao lado do Senhor. Isso está escrito em Romanos, no capítulo 14, no verso 8. Esse verso que tem acompanhado a Nefa, especialmente nesse momento turbulento da vida dela, e com certeza sempre foi assim. E é um verso que você tem que adotar também para a sua vida, independente das circunstâncias, né? Nenhum de nós vive para si mesmo ou morre para si mesmo, né? Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou colocar um hino especial aqui por um tempinho, né? Depois eu quero convidar aqui um amigo, pastor Leonardo Jocura, que eu vi agora há pouco aqui com a câmera aberta. E depois que nós ouvirmos um pouco desse hino, o Leonardo vai fazer uma oração e depois a Nefa vai terminar com uma oração também, né? E antes do hino, Nefa, o que você diria para essas pessoas, né, que estão enfrentando, né, momentos difíceis também? São tantas notícias ruins, né, nesses dias que nós estamos vivendo. Que palavra você diria para essas pessoas, especialmente, né, com base na sua experiência? Uma música de Jader Santos diz assim: não invente desculpas, nem corra atrás de escusas. Quando Deus fala, prepare-se, logo em seguida uma pode se abrir. Quando Deus fala, eu devo ir. Se Deus mandar, eu devo seguir. Então, o trabalho de Deus tem que ser feito. O Espírito Santo vai trabalhar com a gente, mesmo na hora da dificuldade. E se nós temos alguma perda, não ficar olhando para o passado com saudade daquilo que Deus lhe privou, se for uma comida, se for um bem, se for uma pessoa. Então, Paulo considerava todas as perdas como ganho, porque ele via o céu, ele via o galardão maior. Então, quando eles estiveram presos, açoitados, feridos, encarcerados, eles louvavam a Deus. Eu estou cantando a Deus e não tem explicação, queridos. Não há explicação, porque a paz, a tranquilidade vem de Deus, é a certeza que o Senhor conduzirá. Então, Deus vai conduzir sua vida. Se você não tiver um marido agora, se você não tiver um noivo agora, tenha paciência. Deus vai mandar, queridas. Não se desespere por alguém que você quer casar com alguém da igreja. Espere por alguém da igreja. Se ainda não veio, tenha paciência. E se você perdeu um trabalho por causa do dia de sábado, não se preocupe, porque Deus está trabalhando na sua vida. Há uma doença na história, então se acalme, porque se um dia alguém daqui, ou eu, não sei, fechar os olhos, será para a glória de Deus, porque vai haver uma nova terra. Então, eu vou ver Jesus, nós pertencemos a Deus, com saúde ou sem saúde, e esse procedimento é uma cirurgia diferente, viu, pastor?
é uma ISD, uma dissecção endoscópica submucosa. Ele vai tirar toda a peça para análise, porque os médicos não entendem como é tão grande e não tem raiz. Deus não permitiu que saísse raiz. Então, por isso, tanto exame, tanto médico. E é mais oportunidade que eu tenho para pregar. Toda a peça será tirada, não vai precisar 3 cortes, como uma convencional, e toda a peça vai para uma análise para tirar dúvidas. Porque se não tiver nada, nem raiz, como todos os exames estão mostrando, será para a honra e glória de Deus e não vai precisar nem quimio nem raio. Então eu peço para vocês que orem, porque eu vou me submeter à cirurgia talvez a outra sexta-feira. Não vai ser mais nessa, que o médico está com o pai doente, internado, viu? Deus seja louvado. Vamos cantar, vamos louvar. Continuando na tua presença, Senhor, eu quero te louvar, porque o Senhor já sabia e já sabe o fim desde o princípio. Que o Senhor venha continuar me ajudando a consolar o coração das minhas irmãs, meus sobrinhos, das minhas tias, tios, primos, do meu marido, meus filhos, ó Deus. Porque o Senhor pôs no meu coração, pelo teu Santo Espírito, a fé, a esperança e a alegria. Porque o Senhor me mostrou um lugar seguro, meu Deus. Eu quero confiar à mão dos médicos, dos enfermeiros, todo equipamento e qualquer injetável que eu usar, que seja para a honra e glória do teu nome. Não pretendia fazer a cirurgia. O carcinoma diz que, o exame diz que o carcinoma é in situ, porque o Senhor não permitiu que isso crescesse. Mas eles precisam ter a prova, Senhor. Então, prove que o Senhor é Deus. Eu pedi um trabalho, o Senhor me deu uma missão. Eu pedi amigos, o Senhor me deu irmãos. Eu pedi, Senhor, a cura, o Senhor me deu a salvação eterna. E o Senhor venha estar com cada querido e querida que talvez esteja triste porque entrou no Evangelho, entregou a vida ao Senhor, e agora grande prova, como se estivesse queimando todo o seu ser e sobreveio. Mas o Senhor faça entender que é parte da purificação do ser humano. Abençoe, Senhor Deus, a todos os pastores que estão aqui nessa sala, esposas de pastor, minhas colegas de ministério, para que sejam fiéis, felizes do lado do esposo, trabalhando sem reservas. E entreguem tudo, toda a prata, todo o ouro, todo o pensamento, todo o tempo para a tua obra. Porque nós, nesse mundo, nós não vamos levar nada. Nós queremos que o Senhor venha burilar e venha transformar o nosso caráter e que nós possamos ser semelhantes ao Senhor e perfeitos na nossa esfera humana, como o Senhor é em sua esfera, Senhor. Eu te peço que seja com os jovens, que os jovens tenham a decisão, meu Deus, de entregar o coração aqui. Eles são muito provados, meu Deus, como meu filho na minha juventude, muitas provas, muitas dificuldades, mas que eles olhem fixamente, somente para o Senhor, porque o Senhor avisou que o caminho seria estreito, mas que jamais nos abandonaria. Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Eu sei que o Senhor está aqui conosco e o que o Senhor há de estar com teu filho e tua filha que está com o coração contrito, com pessoas nos hospitais, que o Senhor cure se for para a honra e glória do teu nome. Que o Senhor console, Senhor, a minha prima Rosângela, que perdeu a minha querida priminha Mariângela. Console todos os seus tios, seus 11 tios, seus 12 tios. Console o seu esposo e as filhinhas também. Console os maridos que perderam as esposas que perderam seus esposos, os que perderam filhos, que perderam seus pais, seus avós, seus amados. Abençoe, ó Deus, meus vizinhos que estão já querendo saber onde é que fica a igreja. Eu quero que abençoe também o meu amigo presbítero Alexandre, que também quer saber onde é a minha igreja. Conheci ontem nos Correios. Que o Senhor abençoe, ó Deus, a sua família, que ele encontre a verdade e seja feliz como nós somos quando encontramos a verdade. Vamos o dia, em nome, por amor de Jesus, seja com meus filhos, André e Léo, Múlia, Gabi, minhas irmãs, é o que eu peço, em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado, irmã Nefa, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor te dê a paz. Amo você, preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus para mim, e eu acredito mais em Deus, porque você existe. Amém. Você também, pastor Leonardo. Eu amo todos vocês da sala, vibro com todo mundo e, sinceramente, eu gostaria de ficar ao vivo todo dia assim, mas eu amo testemunhos, queridos. Eu espero que você tenha aprendido uma lição com isso, viu, gente? Deus nos abençoe. Ore por mim, por favor. Eu vou passar por essa cirurgia pensando em vocês. E quando eu não estiver na sala, meus queridos amigos, peça logo um moderador, já estou dando aviso aqui, né? Peça ao moderador que inclua seu nome, porque vai haver um momento que eu não vou poder pegar o celular, tá? Eu já falei isso uma vez. Que bênção, hein? Que bênção. Deus trabalhando, né? Deus agindo. E há muitas outras coisas que ele vai fazer em nossa vida, né?